Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, criou-se uma ideia ilusória de que a sociedade digitalizada superaria o sofrimento associado à labor. Supostamente os indivíduos teriam mais tempo livre com a ascensão da era informacional, a partir da lógica do trabalho em home office ou da ausência de trabalho. Porém, é importante destacar algumas problemáticas desse processo. Para que esse tipo de trabalho aconteça, é preciso de matéria-prima, exploração e trabalhadores precarizados. Assim, as novas modalidades de trabalho são marcadas pela instabilidade e insegurança. Dessa maneira, se por um lado precisamos do trabalho humano com seu potencial emancipador e transformador, por outro devemos recusar o trabalho que explora e aliena o ser social. Atualmente estamos vivenciando o crescimento exponencial do novo proletariado de serviços, uma variante global do que se pode denominar escravidão digital, tudo a fim de disfarçar o assalariamento. Exemplos desse cenário são a valmatização e a uberização do trabalho. Estes fenômenos, que são característicos da empresa Uber e Walmart, promovem políticas de maior produtividade com baixos salários, ausência de horários regularizados e direitos trabalhistas precários. Nesse sentido, é importante mencionar a formação do novo proletariado de serviços, um cenário que alterou significativamente as dinâmicas de trabalho ao redor do mundo. Os trabalhadores são afetados pela informalidade, a terceirização e a flexibilização da força de trabalho. Com isso começaram a eclodir diversas revoltas no mundo, como por exemplo, as explosões sociais na França em 2005, com a revolta dos imigrantes e trabalhadores, e a chamada Occupy Wall Street, denúncia americana ao desemprego e trabalho precarizado. Assim surgiu um novo contingente da classe trabalhadora, o precariado, uma nova classe que se caracteriza por ser mais desorganizada, ideologicamente difusa e, por isso, mais vulnerável, mais facilmente atraída por políticas populistas. Ou seja, é uma parcela do proletariado, a mais precarizada, geracionalmente jovem, que vive de trabalhos com maior grau de informalidade, muitas vezes realizando atividades por tempo determinado ou intermitente. Portanto, a nova morfologia do trabalho é um desenho multifacetado, de constante mudança em seus mecanismos, do qual a classe trabalhadora atual é mais ampla, complexa e fragmentada. Ela incorpora a totalidade do labor social que vende sua força de trabalho como mercadoria em troca de um salário. Nesse sentido, a classe trabalhadora é cada vez mais significativa no processo de valorização do capital e na geração de mais valor nas cadeias produtivas globais. Desse modo, compreender sua forma de ser é vital para que possa haver uma melhor percepção das múltiplas lutas anticapitalistas de nosso tempo. Na década de 90, o novo sindicalismo foi confrontado com a posse de Collor e com o avanço da reestruturação produtiva, caracterizado pela financeirização da economia, a livre circulação do capital, a privatização de estatais e a flexibilização das leis trabalhistas. A vitória do neoliberalismo no Brasil nos anos 1990 resultou no processo de reestruturação produtiva, o que modificou o crescimento industrial. A partir disso, tornou-se frequente o surgimento de espaços de trabalho propulsores de altos índices de desempenho e produtividade, estruturados com base em exigências que cada vez mais extrapolam as capacidades física e mental humanas, orientadas por sofisticados mecanismos de controle e coerção. Diante desse cenário, o ambiente de trabalho virou um espaço de adoecimento. Esses adoecimentos podem decorrer também da individualização do trabalho e da ruptura do tecido de solidariedade antes presente entre os trabalhadores. Essa quebra dos laços de solidariedade resulta na dificuldade de acionamento das estratégias coletivas de defesa entre os trabalhadores, e na falta de amparo ao sofrimento deles dentro e fora do local de trabalho.
Passados mais de 30 anos desde a criação da Central Única dos Trabalhadores, CUT 1983, e o Partido dos Trabalhadores, PT, que representavam um novo sindicalismo pós-ditadura, muitas características foram sendo modificadas. A desregulamentação, a flexibilização e a privatização se tornaram dominantes, sendo que a terceirização e o desemprego assumiram altos níveis. A nova realidade tornou mais moderado e defensivo o novo sindicalismo, que assumia um perfil mais propenso à negociação, em um cenário marcado pela existência de várias centrais sindicais e pela emergência de um sindicalismo mais sintonizado com a onda neoliberal. A CUT, Central Independente dos Governos, migrou para diversos problemas enfrentados pela classe trabalhadora, mas sem clara visão de classe. Assim, a Força Sindical foi fundada em São Paulo em 1991, como uma nova proposta alternativa à CUT. O seu discurso marcava um rompimento com as tradições corporativas nacionalistas e socialistas das correntes militantes do sindicalismo e uma tentativa de sintonizar o movimento com a modernidade. Porém, tanto a CUT como a Força Sindical defendiam uma política voltada para a negociação e defesa da cidadania ao invés dos valores da classe trabalhadora. Durante o governo Lula foi implementado um projeto político denominado lulismo, que abrangia a sua força eleitoral e a sua liderança messiânica e carismática. Em seu mandato, ele procurou implementar uma política social mais abrangente, ainda que sempre assistencialista. Lula focou em minimizar em alguma medida a brutal miséria brasileira, porém, nenhum dos pilares estruturais desse problema foi efetivamente enfrentado, o que garantiu um apoio das classes dominantes. Apesar de algumas medidas populares, ocorreram em 2013 as rebeliões de junho. A crise de alta densidade social contou com várias classes e frações políticas, como os esquerdistas sociais e partidários e os fascistas, que defendiam a ditadura militar. As manifestações foram motivadas por um mal-estar social generalizado, devido ao esgotamento das políticas econômicas dos governos de FHC, Lula e Dilma, ao transporte privatizado e precarizado, à saúde pública degradada e ao ensino público abandonado, além do descontentamento com a drenagem de recursos públicos para a Copa do Mundo. As manifestações de 2013 foram um sinal evidente da crise econômica no país, mas esse quadro se concretizou com as eleições de 2014 e com o golpe de Estado respaldado pela legislação. O governo golpista tem um objetivo claro: fazer o desmonte dos direitos trabalhistas no Brasil como exigem os capitais, privatizando estatais e preservando os grandes interesses das classes dominantes. São conquistadas vitórias no continente, como partidos de oposição chegando ao governo, como é o caso do PT. Porém, em sua grande maioria, esses novos governos fazem fortes conciliações com os grandes capitais, o que acaba corroendo por dentro os regimes. Nesse sentido, segundo Ricardo Antunes, a solução real e efetiva para problemas que envolvem os trabalhadores será resultante da conjugação de movimentos, sem hierarquias previamente definidas, seja dos movimentos sociais, dos sindicatos de classe ou dos partidos de esquerda. A partir disso, as manifestações expressam claras conexões entre os temas do trabalho, da precarização, do desemprego, que são responsáveis por aflorar as insatisfações e revoltas da população. Assim, há diversos desafios para permitir a revitalização dos organismos sindicais de classe. A busca por um novo projeto socialista se torna um desafio vital. Deve-se compreender porque os projetos anteriores, tão positivos em sua origem, não conseguiram derrotar o sistema de metabolismo social capitalista. O desafio maior do mundo do trabalho e dos movimentos sociais de esquerda é, então, criar e inventar novas formas de atuação autônomas,
capazes de articular e dar centralidade às ações de classe contra o capital e sua lógica destrutiva. Por fim, se o mundo atual nos oferece como horizonte imediato o privilégio da servidão, seu combate e seu impedimento efetivos só serão possíveis se a humanidade conseguir recuperar sua emancipação e um sentido de pertencimento de classe.